As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá. Boa tarde, pessoal. Dando início agora ao nosso painel da Comissão de Bioeconomia e Sustentabilidade. Tenho a honra aqui de ter os meus colegas coordenadores também, Ana Cristina Miller e o Leonardo Cordeiro, e a gente vai receber aqui 2 pessoas ilustres do segmento da acesso e repartição de benefícios. Depois meus colegas vão apresentá-los. Mas para abordar aqui, o que a gente vai discutir hoje, o tema principal é o Protocolo de Nagoya, os impactos do Protocolo de Nagoya em relação à indústria, em relação ao mercado, como que esse protocolo, como que esse tratado impacta nas nossas vidas. A gente está num momento aqui de uma discussão muito interessante dessa conexão entre propriedade intelectual e recursos genéticos, e temas de ABS, de acesso e repartição de benefícios. Nós tivemos recentemente a Estratégia Nacional da Bioeconomia, que, através de um decreto, o governo definiu agora uma grande premissa de como vai ser definida a estratégia relacionada à bioeconomia. Isso tem conexão total aqui com o que a gente vai discutir, porque uma das diretrizes tem uma aproximação muito clara entre a ciência e os conhecimentos tradicionais associados. Então, em diversos tópicos que a gente consegue enxergar, o que aconteceu recentemente também, eu acho que a maioria dos senhores acompanhou, foi a aprovação do tratado da OMP relacionado à propriedade intelectual e recursos genéticos e conhecimento tradicional associado. São temas que vão aproximando de verdade essa agenda de recursos genéticos, a agenda de bioeconomia com a agenda da propriedade intelectual. Então, a gente está aqui hoje para discutir um tema que é extremamente relevante, foi um processo de adesão
do Brasil ao Protocolo de Nagoya. Os meus amigos Henri e Ana Paula vão colocar bem o que foi esse processo, que tem um impacto bastante relevante aqui para a sociedade, e a gente cada vez mais está enxergando que tem que ter aqui uma consciência sobre repartição de benefícios para que, em última análise, os povos e comunidades tradicionais estejam empoderados, no sentido de que a floresta permaneça em pé e de que todos nós aqui consigamos extrair o que é melhor para a nossa vida. E para os povos, isso é extremamente relevante, esse tipo de discussão, e não só para os povos, para as indústrias e para todos os usuários desse sistema. Então, eu já vou passar a palavra aqui acho que é o Leonardo, né, que vai fazer a apresentação do Henri. Para a gente começar, a gente vai ter 25 minutos aproximadamente com cada um dos palestrantes, e depois a gente entra na reta final aqui nos debates, se a gente conseguir algum tempo para isso, tá bom? Obrigado, Marinelo. Boa tarde a todos e a todas. Um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Como o Marinelo comentou, um ano muito feliz para nós aqui da BPI termos uma comissão direcionada para os estudos de bioeconomia e sustentabilidade, principalmente pelo tratado histórico que o Brasil, né, que foi criado, né, na verdade, o Brasil e outros países assinaram agora sobre propriedade intelectual e os recursos genéticos e conhecimentos tradicionais que Luiz Ricardo Marinelli estava presente, né, sabe contar essa história de fato, como aconteceu. Tem muitos detalhes, um dia teremos que fazer uma palestra para falar somente disso, certamente, que foi um momento histórico. Então, não quero me alongar mais, quero só aproveitar e agradecer ao Henri e à Ana por aceitarem o convite. O Henri começa falando, né? O Henri Novion, ele é biólogo, mestre em genética e evolução, com mais de 20 anos de experiência no tema de acesso à repartição de benefícios. É analista ambiental no MMA, no Ministério do Meio Ambiente, onde dirige o Departamento de Patrimônio Genético. É o atual secretário executivo e vice-presidente do CEGEM, todos nós conhecemos, o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, secretário executivo do Fundo Nacional para a Repartição de Benefícios e vice-presidente do seu comitê gestor. Henri, estamos ansiosos para te ouvir. A palavra é sua. Obrigado mais uma vez por aceitar o convite. Obrigado, Leonardo. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Queria agradecer, na pessoa do meu querido amigo Luiz Marinello, o convite para fazer parte dessa importante discussão, né? Eu queria também congratular-me junto com o Marinello pelo sucesso da nossa empreitada de 2 semanas atrás, que foi a adoção do Tratado da OMP, depois de quase 22 anos, né, de negociação. Um tratado que, embora seja um marco importante, eu avalio que não trará grandes novidades para o Brasil, porque, em grande medida, a inovação que esse tratado traz para o campo da propriedade intelectual, de certa forma, para os recursos genéticos brasileiros, já está, de certa forma, regulado, né, pela nossa legislação, que, inclusive, vai um pouco além do que o tratado prevê, não só de declaração de origem, mas também a comprovação, por meio do número do CISGEM, do cumprimento da lei, né? O Protocolo de Nagoya, ele realmente é um protocolo que move paixões, né? Desde sua adoção a rigor 14 anos atrás, né, até recentemente o Brasil estava fora do protocolo, né, em termos concretos, embora o Brasil tenha ratificado em 2021. Foi só no final do ano passado que ele foi promulgado, ou seja, ele passa a compor o arcabouço jurídico e legal brasileiro. Isso traz uma série de obrigações ao Estado brasileiro em implementá-lo em sua totalidade, mas ao lermos o Protocolo de Nagoya, como um bom tratado internacional, ele sempre deixa algumas questões em aberto ao sabor da interpretação dos próprios países. Mas quando nós falamos do Brasil, ainda que o Protocolo de Nagoya ele permita interpretações e certa elasticidade na implementação de suas previsões, o Brasil ele é sempre uma a palavrinha é sui generis, né? Algo fora da curva quando a gente fala
no tema de recursos genéticos e conhecimentos tradicionais, porque o Brasil, a rigor, representa um microcosmos, né, do cenário internacional. Que o Brasil ele é o número 1 da biodiversidade no mundo. Nós temos aqui ao redor de mais de 200 povos indígenas, algo em torno de 80 denominações de povos tradicionais, comunidades quilombolas, extrativistas, que detêm conhecimento tradicional associado, que atuam como verdadeiros atalhos para a inovação, né, e que têm servido dessa forma também para a academia brasileira, que é uma academia pujante. Ela é talvez do mundo do sul global a que mais produz e conhecimento científico, inovação a partir da biodiversidade. Isso não era assim até poucos anos atrás. É algo que, de fato, se deve à mudança de paradigma legislativo que o Brasil teve com a Lei da Biodiversidade, com a Lei 13123, e isso, a rigor, nos trouxe uma camada extra de complexidade quando nós falamos do Protocolo de Nagoya. Porque quando lemos o Protocolo de Nagoya, ele é muito pautado nos dois instrumentos que a CDB previu, né, nesse universo do ABS, né, do acesso e repartição de benefícios, que é o consentimento prévio informado ou uma autorização, né, que o país deve conceder para quem queira obter e utilizar um recurso genético, e, ao mesmo tempo, ele prevê a figura dos termos mutuamente acordados. Esse é o status quo Nagoya que nós normalmente falamos. Só que quando nós vamos à realidade brasileira, o nosso sistema regulatório ele não parte dessa premissa, né? Nós não temos mais uma autorização estatal prévia para alguém fazer pesquisa científica. A rigor, o modelo brasileiro, né, no linguajar inglês, seria open access under terms and conditions, ou seja, o acesso aberto sob certas condições, desde que você preencha certos requisitos. E alguns desses requisitos, a rigor, hoje, são os grandes desafios que nós temos que enfrentar em relação ao Protocolo de Nagoya, né? Particularmente, nós não temos, então, um consentimento, uma autorização do Estado brasileiro que vá compor um certificado internacional, internacionalmente reconhecido de cumprimento, e nem tampouco o equivalente a um contrato, né? Porque, como nós sabemos, a nossa lei ela tem um modelo de adesão, né? No momento que eu utilizo um recurso genético brasileiro, eu estou aderindo às regras da lei, e se eu tenho um produto que se enquadra num produto final acabado, obtido a partir do acesso a um patrimônio genético, em que o patrimônio genético é um dos elementos principais de agregação de valor, aí que entra a repartição de benefícios, e ainda assim, não necessariamente faz-se obrigatório um contrato. Tanto que a lei permite que simplesmente uma empresa notifique seu produto e lá mesmo ela já decida por repagar diretamente ao fundo, sem ter que celebrar, nos termos que nós estamos acostumados, um contrato de repartição de benefícios. Então, num modelo como o brasileiro, a pergunta que fica é o que vai compor esse certificado internacionalmente reconhecido de cumprimento. Se nós não temos um consentimento prévio do Estado, em alguns casos não temos um contrato, qual vai ser o documento que vai comprovar que o brasileiro, seja um pesquisador, seja uma empresa, cumpriu com as obrigações da lei, né? Essa é uma primeira camada de complexidade para além das complexidades que já são, né, do universo brasileiro. E o segundo é que nossa própria lei ela estabelece ali uma exceção, né, para as atividades agrícolas, quando eu até marquei a página aqui, porque eu não sei a lei de cor, embora trabalhe com ela todos os dias, o artigo 46 das disposições finais da lei traz um parágrafo único que diz que a repartição de benefícios prevista no Protocolo de Nagoya não se aplica à exploração econômica para fins de atividade agrícola de material reprodutivo de espécies introduzidas no país pela ação humana até a entrada em vigor desse tratado. O que é uma coisa curiosa de você pensar que é uma lei de 2015 estava regulando um tratado que, a rigor, só foi promulgado e teve seus defeitos concretos agora, ou seja, né, quase 8 anos depois, 7 anos depois. Então, isso tudo entra no caldeirão das complexidades que nós estamos tendo que enfrentar aqui no nosso Departamento de Patrimônio Genético, pensando, né, como fazer essa implementação do Protocolo de Nagoya. Mas mais importante do que tudo, nas nossas discussões internas,
está a nossa preocupação premente, que é não sair da diretriz principal da nossa lei, que é a facilitação do acesso e a facilitação da repartição de benefícios. O que eu quero dizer com isso? Não será agora, com o protocolo de Nagoya, por virtude de termos que criar esse instrumento do certificado internacionalmente reconhecido de cumprimento, que nós vamos dar passos para trás e instituir novamente, como foram por vários anos no Brasil, um modelo burocrático. Então, ao mesmo tempo que nós temos que implementar todo um arcabouço internacional que já vem decodificado no protocolo de Nagoya, nós temos que fazê-lo com o cuidado de que não criemos empecilhos, burocracias, entraves para aqueles que hoje usam a nossa biodiversidade, que são a prioridade, né, da Secretaria de Bioeconomia, como bem colocou o Marinello. Nós acabamos de lançar um decreto para desenhar uma estratégia, um decreto da Estratégia Nacional que vai desenhar um plano para a bioeconomia, e nós não podemos ir na contramão dessa política pública e instituir uma implementação de Nagoya que, a rigor, vá engessar, né, a pesquisa brasileira, e aí não só com o patrimônio genético brasileiro, mas também com o patrimônio genético não brasileiro, que com certeza nossa querida amiga Ana Paula Viana vai acabar socializando um pouco da experiência dos países vizinhos, né? E se eu tiver tempo, eu vou comentar um pouco também sobre a nossa estratégia em relação aos países vizinhos, pensando também nas empresas e nos pesquisadores brasileiros que usam a biodiversidade não brasileira. Bom, em primeiro lugar, além da questão das particularidades do nosso mecanismo, da nossa legislação nacional, que não tem esses dois instrumentos do PIC e do MAT, né? O decreto 8772 ele delegou ao CEGEM a competência para, a pedido dos usuários, a pedido das empresas, dos pesquisadores, ele emitir esse certificado, né, internacionalmente reconhecido de cumprimento, que eu vou começar a chamar de IRCC, né, na sigla em inglês, para facilitar e ser mais expedito na minha comunicação. Então, o que acontece? O decreto já também, antevendo a ratificação de Nagoya, já passou esse comando ao CEGEM, ou seja, ao CEGEM quem tem a responsabilidade de desenhar não só o que será esse IRCC, mas, mais importante, como será o processo para a expedição. E aqui está justamente o nosso cuidado para não engessá-lo, né? Porque não adianta nada nós termos uma legislação declaratória e depois criarmos entraves burocráticos para alguém obter um certificado internacionalmente reconhecido. Então, eu entendo que o primeiro grande desafio em termos da implementação do protocolo de Nagoya é conseguir equilibrar essa visão sui generis brasileira, atípica quando a gente compara com outras experiências regulatórias, de não se instituir um mecanismo burocrático, a gente conseguir preservar esse modelo brasileiro que, como nós sabemos, tem sido bastante feliz em termos de resultados concretos, né? Aqui um número que é sempre bom trazer para o público interessado nesse tema. Nós tivemos uma medida provisória por 15 anos, extremamente pautada ali no modelo de Nagoya, né? Consentimento prévio, caso a caso, para cada tipo de atividade, um tipo de contrato, e no fim das contas, nós tínhamos, às vezes, o mesmo tipo de atividade, com exigências diferentes, às vezes com contratos de repartição de benefícios com cobranças diferentes, ou que não tinham cobrança nenhuma, criando uma insegurança jurídica muito grande, né? Mas ainda assim, em 15 anos, né, o sistema brasileiro de acesso e repartição de benefícios expediu algo em torno de 3.000 autorizações de acesso, né? E quando nós falamos de contratos, nesses 15 anos foram celebrados algo em torno de 300 contratos de repartição de benefícios. Quando nós comparamos com a realidade de outros países, esses números da medida provisória são números substantivos. Mas quando nós comparamos a realidade do Brasil, que tem indústria, que tem academia, que tem biodiversidade, eles são extremamente pobres, né? E quando nós trazemos à baila os números do novo modelo, do novo sistema, recordando que a lei é de 2015, o decreto é de 2016, o CISGEM entrou em funcionamento em 2017, e em novembro de 2018, findou o prazo para que se começasse a repartir benefícios. Então, a rigor, nós temos aí 6 anos de todos os mecanismos para os nacionais em funcionamento. Nós saímos de um universo de 3.000 autorizações de acesso para mais de 70.000 cadastros de acesso hoje registrados no CISGEM.
Se nós levamos em conta que os cadastros equivaleriam a autorizações, embora não são equivalentes, nós saímos de um universo de 3 mil em 15 anos para 70 mil em 6 anos. E da mesma forma, quando nós falamos de contratos, como eu falei, a nossa lei ela tem esse modelo de contrato de adesão e toda vez que uma empresa notifica um produto, a rigor ela está concordando com as regras do jogo e a opção dela fica entre uma repartição de benefícios monetária ou não monetária, né? E no modelo anterior, 15 anos de um modelo Nagoya Style, né, por assim dizer, saímos de 300 contratos para mais de 17 mil produtos notificados no CISDIN. Então, esses números, por si só, já traduzem a felicidade que o Brasil teve em apostar, que literalmente foi apostar num modelo completamente surreal em termos de comparação e que se mostra hoje um caso de sucesso. E nós, enquanto Ministério do Meio Ambiente, sempre estamos recebendo visitas, né, de missões de outros países querendo entender o modelo regulatório brasileiro e, claro, naquilo que é possível, copiá-lo, porque eu sempre digo que o modelo brasileiro ele funciona para o Brasil, porque o Brasil, quer queira ou não, com o seu mercado consumidor, com a sua indústria, com a sua academia, ele, de certa forma, consegue rodar um sistema de ABS apenas com as empresas brasileiras, né? Embora não seja o suficiente e nem seja esse o nosso objetivo. Tanto que aqui estamos discutindo o protocolo de Nagoya. Então, o que nós temos pensado em termos de passo a passo para a implementação do protocolo de Nagoya? Como vocês sabem, o CISGEM ele entrou em vigor com algumas das suas funcionalidades ainda não desenvolvidas, né? São as questões que os prazos que os decretos às vezes impõem ao executivo implementar sistemas, que é o caso agora do decreto de bioeconomia, que tem 60 dias para propor um plano dessa envergadura. Da mesma forma, nós tivemos que literalmente criar um sistema sem referência, sem paralelo, em poucos meses. Então, ele saiu pronto para começar a rodar, mas obviamente que nem todas as previsões da lei estavam cobertas. Razão pela qual o CEGEM, já no início dessa nova fase da lei, instituiu aí uma suspensão da cobrança dos prazos para algumas atividades. E nessa suspensão entraram justamente as atividades de instituições estrangeiras. Ou seja, embora a Nagoya tenha entrado em vigor, nenhuma instituição estrangeira está em desacordo com a legislação, enquanto o CEGEM não publicar resolução dizendo agora esse mecanismo para as instituições estrangeiras está 100% pronto. E agora, diferentemente do que tínhamos que fazer em 2016, no Ministério do Meio Ambiente, nós estamos desenvolvendo um passo a passo para que ninguém seja pego de surpresa, para que todos sejam familiarizados com as inovações do sistema antes que começar a marcar esse 1 ano que as empresas estrangeiras, né, terão que vir ao sistema para registrar seus resultados e seus produtos. E, basicamente, a nossa estratégia tem sido, primeira, finalizar o CISGEM em inglês. Nossa expectativa era que ele estivesse pronto no final de abril, mas por virtudes aí da mudança da empresa que presta esse serviço, né, da estruturação do CISGEM, findou o contrato dele, já sabendo que isso ia acontecer, a gente antecipou e já utilizou uma outra empresa para desenvolver o CISGEM em inglês. E nossa expectativa é que em agosto, esse módulo estrangeiro, como nós estamos chamando, ele estará pronto, mas ele estará pronto para testes, né? A nossa expectativa é convidar o setor privado brasileiro, estrangeiros, instituições de pesquisa, para testar esse CISGEM em inglês, identificar algum tipo de erro, algum tipo de inconsistência, para que antes de ser lançado oficialmente e comece a contar o prazo de 1 ano, nós já tenhamos os atores familiarizados com o sistema e, mais importante, nós eventualmente já temos capacidade de identificar problemas e erros e corrigi-los antes de lançá-lo. Então, será uma estratégia de testagem, né, da robustez do sistema antes de ser lançado. Em paralelo, né, nos termos da nossa lei, foi algo que o Congresso aprovou nas negociações durante a tramitação do projeto de lei que deu origem à lei da biodiversidade, é que instituições estrangeiras não podem cadastrar seus resultados no CISGEM sem ter uma parceira nacional. E isso gerou, de certa forma, o efeito contrário do que se esperava,
na época que se aprovou esse artigo na lei, embora o Ministério do Meio Ambiente tenha sempre chamado a atenção de que se estava mirando em um alvo e se estava batendo em outra questão, que era, ao impor essa obrigação ao estrangeiro de se associar a um brasileiro, isso poderia gerar uma série de dúvidas, que são as dúvidas que estamos, passo a passo, tentando afastar. Basicamente, nós temos conversado com várias instituições estrangeiras e a preocupação principal deles é se essa associação implica que eles vão ter que repartir os financiamentos da pesquisa, vão ter que repartir a coautoria das pesquisas, vão ter que também dividir a propriedade sobre as patentes, e isso, de certa forma, fez com que algumas instituições tivessem um certo receio de levar isso à frente, da mesma forma, instituições de pesquisa brasileiras que não entendiam qual seria a consequência delas assumirem essa responsabilidade perante o sistema. Então, basicamente, o que nós temos feito para atacar essas dúvidas que surgiram a partir da lei é a criação de uma rede de instituições de pesquisa brasileiras para servirem como parceiras das instituições estrangeiras que venham ao Brasil regularizar seus resultados. Isso não é uma obrigação, não tem essa previsão na legislação, mas nós sentimos que existia um certo estranhamento das duas partes, né, desses polos, em dar esse primeiro passo para formar essa rede, para formar essa associação. Então, em conjunto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, nós decidimos criar essa rede que basicamente vai trazer instituições de pesquisa brasileiras com o apoio do Ministério do Meio Ambiente e o apoio do MCTI para fazerem essa associação administrativa. E aqui eu friso essa palavra, associação administrativa, porque a nossa lei também traz um artigo que diz, toda vez que uma instituição brasileira for coligada, vinculada, filial, então uma série de nomezinhos lá, de uma estrangeira, ela responde, né, solidariamente pela estrangeira. Então, o que nós estamos chamando aqui é de uma associação administrativa com o único propósito de se fazer o cadastramento dos resultados dessas instituições estrangeiras no CISGEM. Essa rede era para ter sido publicada agora na Semana do Meio Ambiente, mas, infelizmente, dado o volume de decretos e portarias que estavam para ser lançados, ele ficou na fila e deve sair agora nas próximas semanas. Mas, de antemão, essa rede já conta com algumas instituições de renome que já se candidataram, que já se prontificaram a fazer parte dela. E aqui eu cito o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o Museu Paraense Emílio Guilde, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a Universidade Federal do Paraná já demonstrou interesse, estão estudando a adesão a essa rede, entre outras instituições aí pelo Brasil afora, que já têm mostrado interesse, entre outros motivos, porque, para além desse trabalho, dessa associação administrativa, o Ministério do Meio Ambiente pretende facultar a esses membros da rede um apoio administrativo para o cumprimento dessas obrigações. Não é simplesmente passar essa incumbência, essa tarefa para o Jardim Botânico e mandar um abraço para eles. Não. Nós iremos acompanhar esse processo, vamos contratar pessoas para estarem 100% do tempo a serviço desse papel aí de associação administrativa, mas, para além disso, nós entendemos que essas redes podem ter um outro propósito, que é justamente servir como atratores para novas parcerias. Então, a ideia, embora não seja realmente firmar parcerias científicas, nós entendemos que, uma vez superado esse gargalo e principalmente essa desconfiança que esse tema ABS gera, de um modo geral, em quem usa a biodiversidade, suscitar novas parcerias e, com isso, né, abrir aí os portos brasileiros aos pesquisadores estrangeiros e às empresas estrangeiras que queiram usar a biodiversidade, que é justamente esse o nosso objetivo enquanto Ministério do Meio Ambiente, né, conservar a biodiversidade através do seu uso sustentável, né? Basicamente, essa rede de parcerias do lado dos estrangeiros, nós já temos alguns candidatos que literalmente se prontificaram a ser cobaias da rede. Esse, inclusive, foi o termo que eles utilizaram. Nós recebemos uma carta de interesse do Kew Gardens, do Jardim Botânico, do Kew, de Londres, querendo ser os primeiros a fazer essa associação administrativa. Nós já recebemos também algumas missões da França, de instituições de pesquisa também interessadas em fazer parte
dessa rede, bem como coleções de micro-organismos e de sequências digitais da Alemanha, né? Ou seja, instituições que trabalham com DSI, que também estão ali querendo fazer parte desse test drive que nós vamos fazer com o Cigen, que, obviamente, todos aqueles, ainda que não sejam empresas estrangeiras, terão acesso e poderão participar desse test drive. Desde já, convido a todos e, com certeza, nosso amigo Marinello vai socializar esse momento quando ele se der. Que mais? Bom, temos a questão do Cigen, temos a questão da rede, né? E o certificado internacional de cumprimento. Uma das medidas que nós tomamos no início desse ano, no nome do Cigen, foi criar uma câmara temática permanente para a discussão da implementação do protocolo de Nagoya, em particular o IRCC, mas obviamente que existem outras previsões no protocolo de Nagoya que devem ser regulamentadas, em especial a figura da autoridade nacional competente, do ponto focal nacional e dos checkpoints, né? Essa tarefa, em termos de ponto focal, é fácil, obviamente será o Itamaraty, já é o Itamaraty que exerce essa função perante a CDB, perante outros protocolos que foram aprovados e ratificados pelo Brasil, criados no âmbito da CDB. A autoridade nacional competente, o próprio decreto que ratifica o protocolo de Nagoya, já reconhece a Lei 13.123 como a lei nacional para a implementação do protocolo de Nagoya. Então, daí já se depreende que seja o Cigen, a autoridade nacional competente, né, a quem deverá se debruçar sobre esse processo aí da regulamentação do protocolo de Nagoya. E, por último, a questão dos checkpoints, que, embora pareça uma coisa simples, não é, porque aqui nós temos que fazer uma discussão com cautela, com calma, justamente porque é nessa figura dos checkpoints que nós, se cometermos erros, poderemos criar burocracia desnecessária, né? E aqui é sempre interessante beber da experiência de outros países, né? Porque o Brasil não tem por que querer ser mais realista que o rei, né? E implementar uma estratégia de regulamentação de Nagoya que seja muito além daquilo que os outros países já estão fazendo. Então, é muito importante para nós estudarmos um pouco, principalmente países que têm perfil de usuários, né, para ver como eles estão fazendo esse processo, entendendo que os países usuários implementaram o protocolo de Nagoya com essa sensibilidade para não gerar fardos burocráticos para as suas empresas e suas universidades, assim como também beber da experiência de outros países com esse olhar de país provedor, para dar a garantia, né, de que aqueles que estejam usando a biodiversidade brasileira no Brasil ou fora do Brasil, né, estejam aí com 100% de cumprimento da nossa lei, né? Então, assim, vocês veem que um trabalho de equilibrar pratos, né, que nós estamos aqui. Não podemos nem pesar demais de um lado, nem pesar de menos do outro, né? Então, parece uma coisa simples, né? Apenas sentar e fazer uma resolução do CEGEM, fazer uma portaria ali do MMA, o que quer que seja, mas como nós não podemos errar, nós não queremos errar, queremos continuar sendo o Brasil um modelo, né? Para que outros países aprendam, ou pelo menos se inspirem, né? Para fazer de uma maneira mais equilibrada, né? A nossa expectativa é que este ano será o ano em que nós iremos vencer essas etapas todas. Teremos o CIGEM em inglês, teremos a rede montada, teremos o IRCC aprovado pelo CIGEM, um fluxo de pedidos, um fluxo de análise de expedição desses certificados, um quão mais automático, né, possível, né, para justamente não criar gargalos por conta de análises, mas haverá de se ter uma análise, porque, afinal de contas, o certificado ele atesta o cumprimento de uma lei. Então, de certa medida, deveremos ter algum tipo de análise para ver se está de acordo, né? Muitas vezes apenas bebendo dos próprios instrumentos que a lei já traz, né? Como os comprovantes, os atestados que a lei prevê, e também, obviamente, observar que nossas empresas e nossos pesquisadores também são usuários de biodiversidade não brasileira. Então, no momento em que nós passarmos a exigir isso deles, fazê-lo de uma maneira que não se torne um fardo, né? E aqui eu acredito que eu ainda tenho tempo, né? Eu acho que não tenho tempo, eu falei 25 minutos. Nossa, eu achei que tinha uns 10 minutos para falar, mas eu deixo para a parte das respostas. Obrigado.
Henri, muito obrigado. Desculpa, enfim, mas vamos ter um tempinho para as perguntas. Acho que foi excelente essa sua visão, muito prática, e mostrando como esse nosso modelo brasileiro sui generis, de fato, é um modelo de sucesso, né? E a gente conta aí com essa experiência de todos os anos. E para fazer a apresentação da nossa próxima palestrante, eu vou usar então até uma colocação que você fez, Henri, em uma das suas palestras, e que tem muita relação com todo esse contexto que a gente está tratando aqui, em que você ponderou. É preciso fortalecer o ecossistema de inovação a partir da biodiversidade, porque para que possamos repartir benefícios, nós temos que, primeiro, criar as condições para que eles sejam efetivamente gerados. E é com essa frase, então, que eu passo a palavra à nossa próxima palestrante, a Ana Paula Rodrigues Viana. Ana tem formação em nutrição e em direito. Ela é advogada com experiência profissional, especialização nas áreas de propriedade intelectual, ambiental e sanitário. Tem mestrado em gestão e auditoria ambiental. Desde 2009, ela é responsável pelas questões regulatórias que envolvem a lei de acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado na Natura. Desde 2020, ela também é responsável pela gestão da equipe de regulatórios para a vigilância sanitária. Ana, muito obrigada aqui pelo convite. É um prazer contar aqui com a sua valiosa contribuição. Eu que agradeço aí pelo convite, pela oportunidade. Eu também não trouxe apresentação, eu queria pegar um gancho e complementar a fala do Henri, que é isso, assim, a experiência, o que eu posso compartilhar com vocês é a experiência da Natura, tá? Que ao longo dos últimos anos buscou implementar a legislação de acesso. Então, lá na medida provisória, que a gente chama de antiga legislação de acesso, foi uma empresa pioneira no sentido de buscar as autorizações, apresentar os contratos, repartir os benefícios conforme a medida provisória. E agora, com a entrada em vigor da nova legislação, continua esse processo de implementação dentro da nova lei brasileira. De verdade, assim, claro, a gente tem uma série de desafios com relação à implementação da lei, assim como tivemos na medida provisória. Mas o que a gente observa de grande vantagem do que era a medida provisória e do que é a nova legislação é exatamente o que o Henri falou. Não é mais necessário uma autorização do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, que era algo que a gente tinha que um monte de documentação. Eu lembro que eu ia com malas e malas de papéis lá para o DPG, passava pela análise, depois passava pelo debate do conselho, e hoje isso é possível você fazer através do sistema do Sisgem, que é o cadastro, e depois a notificação do produto acabado ou dos resultados e, consequentemente, o pagamento da repartição de benefício conforme o tipo de acesso. Esse é um modelo pioneiro. De verdade, eu desconheço outros países que tenham, não sou uma especialista em ABS global, mas eu tive a oportunidade de participar de um estudo chamado Projeto Brogotá. Eu mando o link para vocês para compartilhar. Ele se transformou numa publicação, num livro, onde nós fizemos um trabalho em conjunto com o GSS-CNI, a Confederação Nacional de Indústria, de olhar todas as leis de todos os países. Porque a gente fala, tem a CDB, tem o Protocolo de Nagoya, mas cada país é soberano sobre sua biodiversidade e tem como prerrogativa de que vai ter a sua lei de acesso. E aí foi a partir desse estudo que a gente se deparou com um grande desafio. Primeiro, não existe harmonização entre os conceitos de acesso. O que é acesso, o conceito de acesso em um país não é o mesmo em outro país, o que dá bastante insegurança jurídica, no sentido de que a gente tem como base a lei brasileira e muitas vezes vai estudar a lei de outros países. Espera aí, mas eu estou fazendo acesso ou não estou fazendo acesso? Alguns são mais amplos do que o Brasil, outros mais restritos. E ser mais restrito não traz segurança, porque de verdade a gente fica com receio de que tipo de interpretação pode ser dado. Tudo bem? Outro desafio grande do estudo que a gente fez os países que têm legislação. Aí você fala assim, então vários têm lei? Tem, mas muitos ainda não conseguiram implementar a legislação que tem. Então, assim, tá bom, eu tenho lei, mas aonde fica seu CGEM, né? Onde fica seu DPG? Que papel, que formulário que eu preencho? Aonde eu bato o carimbo para pedir essa autorização que você está dizendo que eu preciso pedir? Não fica claro, a gente não consegue identificar com clareza
esse próximo passo. E como eu sou de regulatório, eu sempre quero saber onde é que eu bato carimbo, que formulário que eu preencho, aonde eu submeto, aonde eu bato carimbo. Essas questões não tão fáceis, não é fácil você conseguir identificar. Aí você fala, mas aí eu vou contratar um escritório local para fazer esse processo para mim lá. Vai por mim, já vivemos esses desafios também. Difícil você conseguir identificar escritórios locais que de verdade tenham esse conhecimento. É uma legislação muito, muito, muito nova, e a gente tem encontrado essa dificuldade também, tá? E aí, quando a gente consegue superar a dificuldade de identificar qual é o órgão, qual é o formulário onde eu bato carimbo, tem a questão de que ainda a maioria desses países seguem o modelo antigo da medida provisória, que é uma autorização de um órgão que passa por uma análise, que você tem que uma negociação que não tem parâmetros estabelecidos, diferente de como está o Brasil. E aí, de verdade, a gente observa que sim, tem um desafio gigantesco de implementação de protocolo de Nagoya, tá? Porque hoje a gente tem o cadastro do acesso à notificação do produto acabado e as regras bem mais claras de como deve ser feita a repartição de benefício nos moldes do Brasil, mas isso não se aplica e não é uma regra, e na verdade, já adianto, não tem, os outros países não possuem, e a gente vai ter o desafio de que para implementar protocolo de Nagoya, a gente vai ter que seguir as leis desses outros países. E aí num produto acabado, seja ele qual for, um produto saneante, um produto cosmético, um produto farmacêutico, principalmente aquele que afeta a indústria química, a gente não tem só um ingrediente advindo do Brasil. A gente tem vários ingredientes vindo de vários países. Então, o que a gente vai precisar trabalhar junto com os fornecedores é exatamente rastreabilidade, ter a informação do local de cultivo e coleta, centro de origem e dispersão, análise se o país de origem tem lei ou não tem lei, qual é a lei, como funciona, se tem autorização, não tem autorização, se reparte benefício, se não reparte benefício, e, principalmente, se o acesso foi ao conhecimento tradicional associado, que, de novo, não há harmonização, que é conceito de acesso a CTA num país, não é no outro, e a regra de um país não se aplica no outro, cada um tem o seu. Então, o que a gente tem colocado como advocacy aqui há uma necessidade, a gente entende a soberania dos países, mas há uma necessidade de um diálogo entre os países partes, no sentido de uma harmonização desses conceitos, senão a implementação do protocolo de Nagoya será de fato inviável, tá? É claro que tem uma questão da retroatividade, né? Tem algumas regras de retroatividade que talvez aí o Marinello possa explicar melhor. Não é que tudo que está no portfólio automaticamente vai virar, né, para essa, mas a gente continua fazendo pesquisa, a gente continua desenvolvendo novos ingredientes, continua desenvolvendo novos produtos, tecnologias, ou seja, coisas entrarão nesse escopo, né? E principalmente, e eu acho que o modelo brasileiro pode ser um modelo de fato que possa servir de exemplo para outros países no sentido dessa questão do cadastro, enfim, eu reafirmo isso. Claro, temos desafios, temos na lei brasileira, sim, né? A gente dialoga bastante aí com o Henri, ele sabe, mas de verdade tem sido um modelo mais fácil do que a gente observa de outros países. Tudo bem? E o nosso pedido aqui como setor empresarial é que, de fato, haja um diálogo entre os países partes no sentido de harmonizações. Não tem as respostas e também não tem o modelo, acho que é algo que a gente vai precisar desenhar, até porque o exemplo da Natura é o exemplo de uma única empresa. Tem várias outras empresas, vários outros setores e vários outros componentes. O que é sempre muito importante a gente lembrar quando a gente está falando de acesso a conhecimento tradicional associado, independente de protocolo de Nagoya, lei brasileira ou lei de outros países, existe a necessidade de se obter o consentimento prévio do grupo detentor daquela tradição de uso. Isso aí é premissa básica da Convenção da Diversidade Biológica e que se observa na lei brasileira e na lei de outros países também. Tá? Independente de autorização de um órgão de governo, independente de ser cadastro, isso é algo que tem que estar sempre na mente de todo mundo. Quando se fala de acesso ao conhecimento tradicional associado, e aí cada país terá o seu conceito, é necessário que se observe quem é o grupo detentor dessa tradição de uso e obtenha dele o consentimento prévio com relação ao acesso que será realizado. E que se negocie com ele as bases da repartição de benefício. Outra preocupação que a gente traz como Natura independente de como vão ficar as relações, né, de países,
é que a gente sempre garanta que a repartição de benefício seja alocada em projetos de conservação e uso sustentável. E quem faz conservação, a gente está falando de povos indígenas, comunidades tradicionais e agricultores tradicionais. Eles é quem devem ser sempre priorizados no sentido de receber os recursos financeiros de repartição de benefício, porque são eles que de fato conservam e são eles que, em sua grande maioria, são detentores dessa tradição de uso. Então, é uma advocacy que a gente sempre leva nas nossas apresentações, nas nossas conversas com o governo brasileiro ou governo no exterior. Também não temos a resposta para isso de como se dará, mas a gente acha que o exemplo brasileiro pode ser um caminho, e claro, a gente precisaria olhar, é o que o Henrique falou, estudar com mais detalhe outras normas, porque também eles também podem ter outros aprendizados e outras formas de fazer fora da caixa que a gente eventualmente possa incorporar na lei brasileira ou nos mecanismos multilaterais globais que estão se desenhando aí, principalmente para a DSI, que está em discussão, tá? Mais importante também estreitar a relação com os fornecedores. A dificuldade que a gente tem muito grande é de ter rastreabilidade básica, né? Principalmente quando a gente está falando de ingredientes de origem vegetal e micro-organismos, que são grandes commodities, né, que todo mundo utiliza, e, de novo, não se usa isso só para comer, isso também se usa na indústria química como um todo, não só cosmético, mas toda a indústria química. A gente tem ingrediente proveniente de soja, milho, tomate, cenoura, que vai no cosmético, que vai no produto de limpeza, que vai no fármaco. Então, esses ingredientes, de verdade, tem-se uma dificuldade muito grande de rastrear país de cultivo e coleta. Quanto mais, de verdade, você conseguir identificar conhecimento tradicional associado ou não. Então, são desafios que a gente vai ter que enfrentar. Até para garantir que, de fato, haja repartição de benefício e que ela beneficie projetos de uso sustentável e conservação. A gente sempre fala isso, tá? Então, a gente tem encontrado essa dificuldade de obter essas informações e essa rastreabilidade dos nossos fornecedores, mas é uma coisa que a gente vai precisar construir junto com eles, e aí num âmbito global. Eu não sei se o Marinello vai falar sobre a discussão da OMP, mas cada vez mais, para nós que somos usuários da biodiversidade, fica muito forte a necessidade de ter essa rastreabilidade, porque a gente terá, quando a patente ela é com base em um acesso, né, um material genético, terá que garantir o compliance da legislação do país de origem ou dos mecanismos globais que estão sendo discutidos. Está tudo em discussão, mas uma hora a conta vai descer para o setor e, consequentemente, para os escritórios de advocacia, consultorias e afins, porque a gente vai ter que garantir rastreabilidade num nível bem detalhado, garantir compliance das leis dos países de origem ou de cultivo e coleta ou dos mecanismos globais, tá? E isso tem muito a ver também com a questão da imagem da empresa com relação a essa rastreabilidade, essa entrega desse compliance com relação às leis de acesso. Temos muitos desafios, enfim, acho que também está acabando meu tempo aí e estou à disposição para as dúvidas, tá? Obrigado, Ana. Eu sempre, quando paro e ouço você e o Henri falando, eu fico coçando a cabeça aqui, porque tem tanta coisa para a gente discutir, e é muito cruel a BPI colocar tão pouco tempo aqui para que a gente tenha, mas ok, é a vida e a gente tem que aproveitar os momentos que a gente tem. Eu vou fazer uma observação rápida em relação à sua fala, Ana, um ponto que talvez até em alguma outra discussão que nós já tivemos juntos, eu acho que eu palestrei na ABAP, se eu não me engano, e com você, você colocou essa questão da harmonização das diversas legislações. Eu acho um ponto que talvez eu discorde. Eu acho bonito, eu acho até romântico. Eu sei que o próprio Brasil, e se eu não me engano, não sei se é o MMA, o Henri pode me corrigir aqui, ou o Ministério da Desenvolvimento, Indústria e Comércio, está tentando fazer uma aproximação nesse sentido também com outros países para harmonizar a legislação. Mas eu não acredito, honestamente, que isso possa acontecer. Gente, a gente olhando lá a CDB, Nagoya, a gente tem uma premissa base lá que é soberania. Então, cada país vai definir a sua própria regra de ABS. Então, eu acho que eu gostaria que isso acontecesse, mas eu não coloco muita fé, tá? Eu não sei. E esse talvez seja um dos maiores problemas que Nagoya tem, você tem razão.
né? E é a nossa torcida aqui que, como está avançando para DSI, para um sistema de repartição de benefícios multilateral, né? Para que a Nagoya avance nesse sentido também, enfim. Mas essa é uma discussão que talvez a gente não consiga fazer aqui pela falta de tempo. Apesar de que a gente ainda tem um bocadinho. O Henri, eu vou Nelo, colocar ele numa situação complicadíssima aqui. Pois não, Léo? não, só aproveitando, depois que você fizer esse comentário, tem uma pergunta da Marisa aqui no chat para você ler, por favor. Tá bom, lógico. O Henri, eu vou colocar ele numa situação complicada, porque eu sei que talvez não seja uma resposta. Ele falou muito bem do IRCC, né, que era um dos pontos que a gente realmente tem dúvida de como isso vai funcionar, que é um grande certificado de compliance. Né? E isso aqui eu imagino que daqui a pouco a Natura vai começar a pedir para todos os fornecedores dela. Não só a Natura, mas todas as indústrias que trabalham com produtos mundo inteiro vão querer saber se, afinal de contas, essa determinada espécie que está vindo da, sei lá, da África do Sul ou da Índia tem lá a repartição de benefícios, tem o acesso regularizado. Então, eu acho que foi muito bacana nesse aspecto. Mas onde eu vou te complicar é o seguinte: a gente sabe que Nagoya é um tratado que não é retroativo, né? E a nossa legislação, ela determina que aqueles que fizerem o termo de compromisso e que quiserem se regularizar, é retroativo. E aí tem que repartir benefícios olhando no retrovisor aqui os últimos 5 anos. Essa é a regra que foi estipulada pela lei e pelo decreto. Como que a gente harmoniza isso? Né? Isso, eu tive a sorte de escrever um artigo com a Manuela e com o Braulio algum tempo atrás, e esse foi um dos aspectos que a gente levantou. Esse um dos calos no sapato do Ministério do Meio Ambiente ou de quem for mexer com isso, e eu achei muito bacana a iniciativa de se criar uma câmara temática para discutir esse e outros temas, né? Tem muita coisa aqui que a gente pode discutir ainda. A questão, você falou dos checkpoints, né? O INPI já vai funcionar como um checkpoint de acordo com o tratado que foi aprovado agora. Né? Então, de alguma maneira, o INPI já vai funcionar como um checkpoint. Se você tiver tempo para responder, então ficam essas duas perguntas aqui. Como harmonizar essa irretroatividade de Nagoya com a nossa legislação e se o INPI tem grandes chances de aparecer já como um checkpoint? Pedrinha foi generosidade sua, né? Foi uma pedreira que você botou aí no meu sapato. E realmente, essa é uma das várias questões que a gente tem que equacionar quando for regulamentar o protocolo de Nagoya. Porque, de fato, quando a gente fez, né, a gente, o Estado brasileiro, o Congresso brasileiro, o Brasil, essa lei atual nossa, 13123, esses dispositivos estavam pensando basicamente nos brasileiros, né? Pensando justamente naqueles que deveriam ter cumprido com a legislação da medida provisória, não fizeram, fez um mecanismo de transição, faz o termo de compromisso e você pega ali esse interregno aí que havia entre a adoção da lei e a implementação. E, de fato, né, tem várias coisas que você vai lendo a lei que se mirava num lugar, se acertava outro, às vezes se mirava numa coisa e acertava até positivamente outras questões, né? Então, ela junto com esse estudo que você mencionou, esse estudo, na verdade, está sendo extremamente útil para nós, porque vocês fizeram, em grande medida, um diagnóstico das várias perguntas que nós temos que responder, né? Algumas delas nós entendemos que já estão respondidas, porque o próprio protocolo de Nagoya diz, conforme a lei nacional, então, se o país exige A ou B, é o que o Brasil deverá exigir, mas eu não tenho uma resposta fácil e rápida para a sua primeira pergunta, mas com certeza posso dizer que essa é mais uma pedra que está aí no nosso caminho para nós tirarmos, né? Ou para polir ela de uma maneira que não vire um quebra-mola, mas uma pequena lombada, vamos dizer assim, né? Sei que essa metáfora cabe aqui nessa discussão. No entanto, eu queria frisar bastante, aproveitar um minutinho que eu ainda tenho, na questão da harmonização das leis. Eu entendo e pactuo, de certa forma, no seu entendimento, Marinello, que é muito complicado a gente esperar que os países vão mudar suas leis ou vão harmonizar suas leis simplesmente porque se está pedindo isso para eles, né? Mas aqui é interessante comentar
que nós tivemos a cúpula de Belém no ano passado, em Belém, cúpula da Amazônia, e um dos principais resultados dessa cúpula foi uma decisão dos países no âmbito da OTCA, né, do Tratado de Cooperação Amazônica, de fazer um grupo de trabalho de harmonização legal. Tá? Da forma como está, pode ser qualquer coisa. Né? E aí entra justamente a capacidade do Brasil em liderar pelo exemplo. Porque aqui eu vislumbro essa harmonização da seguinte maneira: os países vão apresentar seus modelos regulatórios. Basicamente, quando a gente fala da comunidade andina de nações, que são quase todos membros da OTCA, eles estão presos a um modelo da década de 90, que tem literalmente engessado eles e dado muita dor de cabeça para a Ana Viana, porque basicamente eles estão atrelados a um modelo burocrático que não dá parâmetros para eles tomarem decisão. O agente público, com medo de tomar uma decisão, literalmente é medo de tomar uma decisão, e no futuro vierem contestar que aquela porcentagem que ele pôs no contrato não tinha base legal e ele que responda por aquilo. Nossa estratégia aqui é justamente liderar pelo exemplo. Ou seja, o Brasil, e aqui é muito interessante que eu participei de um evento lá na Colômbia com a Ana, e eu até fiquei meio constrangido, porque eu nem precisava ter ido, porque tudo que eu falaria das vantagens da lei brasileira, quem falou foi a Ana. Né? Ou seja, esse é um exemplo. Quando você tem um setor privado dizendo, olha, esse modelo é um modelo prático, ele permite o uso, ele gera benefícios. Qual é o seu objetivo com a sua lei de ABS? É controle? Você quer saber todo mundo está usando, o que está usando, para que está usando? Ou o seu objetivo é gerar os recursos que você precisa para a conservação da biodiversidade? E aqui, recursos, não falando de recurso monetário apenas, estou falando de recursos científicos, porque para o Brasil é fundamental conhecer a sua biodiversidade para poder nortear políticas públicas de conservação. Se eu impeço a pesquisa, como é que eu gero esse recurso científico? Da mesma maneira, a inovação. Isso é um benefício fundamental da nossa biodiversidade. Então, quando eu falo de liderar pelo exemplo, é nesse sentido. O Brasil teve uma experiência parecida com a da CAN, parecida com o que os países da OTCA têm hoje, tomou uma decisão de mudar o seu paradigma, está ali meio que aprendendo, fazendo, e tem resultados concretos. Esse exemplo ele é muito robusto para chamar a atenção de outros países. E foi nessa reunião com a presença da Ana Viana lá na Colômbia que surgiu o embrião dessa decisão da OTCA de se fazer esse momento de harmonização. Eu entendo que esse grupo de trabalho de harmonização, ele basicamente vai inculcar uma sementinha nas cabeças aí dos tomadores de decisão desses países da necessidade de ter um outro tipo de abordagem. Se isso por si só não for suficiente, vem exatamente o debate das sequências digitais, que está avançando para um sistema multilateral, para um mecanismo que você não vai ter necessariamente que cumprir com leis de 53 países. Você basicamente pode... E veja bem, o que saiu lá da COP de Kunming em Montreal é muito parecido com o modelo brasileiro. Porque você deixa de ter uma autorização prévia para você ter um registro de resultados. É basicamente isso que nós estamos falando. É o uso do DSI que gera a obrigação de você fazer algum tipo de sei lá, prestação de informações. Né? Você não vai ter, não tem a ideia do consentimento prévio para uso de sequências, porque a sequência é um resultado do acesso. Então, isso daí, de certa forma, é muito parecido com o modelo brasileiro. Repartição de benefícios está se discutindo, inclusive nas propostas, é uma porcentagem fixa do rendimento da exploração econômica daqueles produtos. No lugar da empresa ter que levantar a cadeia de origem de 50 ingredientes dela para poder fazer um contrato, ela simplesmente paga uma taxa fixa e aquilo ali vai para a repartição de benefícios. Porque é um pouco isso que se perdeu, na minha leitura, dos países que desenvolveram legislações extremamente burocráticas. Existe uma ilusão que você só captura os benefícios se você antecipa eles. E a ideia de um contrato prévio, de milhões de burocracias, é na ilusão que assim você vai antecipar os benefícios. E o Brasil, né, mostrou que isso não é assim que funciona. Você tem que criar um mecanismo que seja mais caro ser um free rider do que está dentro do modelo. Né? E é um pouco isso que a gente está querendo levar para esse sistema multilateral. O Brasil basicamente está querendo replicar o modelo brasileiro das coisas boas, porque é óbvio que temos problemas, né? Para um sistema multilateral. E aqui é muito interessante uma fala da representante da Câmara de Comércio Internacional, do ICC,
que ela disse basicamente isso. É mais barato para a gente pagar uma porcentagem fixa do faturamento anual dos produtos, mesmo que eu não use biodiversidade ou DSI, do que ir atrás da origem de cada um dos meus ingredientes. É mais caro buscar rastreabilidade. Então, nós estamos realmente caminhando para um paradigma em que nós vamos ter que superar essa ilusão do controle como mecanismo para você obter o benefício e confiar que se você pega lá no fim da cadeia, lá no resultado, lá no produto, que realmente vai a mercado, e aí existe infinidade de legislações focando nesse elo da cadeia, você vai conseguir gerar o que eu estava falando, o exemplo para mudar as legislações. Então, embora eu concorde que é extremamente pouco otimista achar que os países vão simplesmente mudar as legislações, eu acho que esse debate do DSI vai forçar os países a entenderem que esse mecanismo, anos 90, anos 80, do controle do caso a caso, do controle prévio, está superado. Porque isso não impede que as pessoas usem a biodiversidade desses países, mas sim impede que eles consigam capturar os benefícios. Ana, antes de te passar a Perfeito. palavra, eu só vou pedir para ele complementar aqui se o INPI, você enxerga o INPI como um checkpoint, Henri, e também aqui, Marisa Momoli colocou, em adição a essa pergunta, se o SNPC seria um possível checkpoint também. O SN é o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares. Com certeza, eu vejo dessa forma, né? Mas não cabe ao Ministério do Meio Ambiente definir isso daí pelos órgãos responsáveis. Mas é uma coisa que você vê no próprio texto do Protocolo de Nagoya, né? E eu acredito que em relação aos cultivares, até para preservar um sistema próprio que existe, que é o Tratado Internacional dos Recursos Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura, que cria um procedimento mais específico, portanto, fora de Nagoya, eu visualizo também, não sei até que ponto, né, e com que tipo de exigência, que eu acho que é aí que vai ser o refinamento que nós temos que ter, que não criar uma burocracia lá no INPI, ou uma burocracia lá no Serviço Nacional de Produção de Cultivares, mas transformá-los eles em um checkpoint, literalmente um lugar de prestar uma informação, sem que isso necessariamente crie fardos regulatórios extras, né? Então, eu, Henri, visualizo dessa forma, mas eu não sou dono da caneta para decretar nada, né? Bom, temos outra pergunta aqui, Henri, também da Marisa, né? Marisa Momoli, do Escritório Casnay Leonardo. Ela agradece pelas discussões trazidas aqui. E ainda em relação ao acesso das sequências digitais, ela pergunta se em relação às sequências digitais brasileiras para estrangeiros, também seria necessário que os brasileiros auxiliem os estrangeiros nesse cadastro, e se a rede de apoio poderia auxiliar os estrangeiros, então. Só lembrar que usar sequências não suscita nenhuma obrigação, tá? Mas se alguém usa sequências brasileiras e publica um estudo, usa sequências brasileiras e gera uma inovação ou um produto final acabado, aí sim você tem que fazer, né, a declaração dessa informação no SISGEM, assim como os brasileiros devem fazê-lo, os estrangeiros deverão fazê-lo. No entanto, Henri, aqui tirando a figura Ministério do Meio Ambiente, né, do termo e tudo mais, eu visualizo que isso vai acabar convergindo tudo para o sistema multilateral. Então, até essa ideia de você ter uma rede, isso tudo, claro, né, o Marinello sabe melhor do que eu, em velocidade diplomática, né? Ou seja, isso pode demorar até mais de 10 anos para se materializar, porque você sabe que as coisas vão a passos muito lentos. Eu, Henri, enquanto representante do Ministério do Meio Ambiente, gostaria de ver esse debate mais acelerado, até para termos mais claro para que lado nós vamos. Vamos seguir nessa estruturação, na implementação dos modelos regulatórios nacionais, sem levar em conta o sistema multilateral, ou se nós vamos literalmente encaixar o modelo brasileiro, a lei brasileira, num guarda-chuva do sistema multilateral. Porque é uma coisa que nós temos discutido, nós fizemos um seminário no Itamaraty, e o ideal seria que o sistema multilateral servisse como uma janela única para que todo usuário simplesmente fosse nessa única janela, declarasse o seu resultado, independentemente se tinha ou não uma origem nacional, e o próprio sistema depois conseguisse canalizar esses recursos para os países de origem.
Então, aí não haveria problema nenhum em a lei brasileira ser internalizada no sistema multilateral. Mas qual é a questão? Ninguém usa só uma sequência brasileira. É exatamente o que a Ana Viana falou. Em ingredientes, você já não usa um de um só país. O que dizer de sequências digitais, que você faz análises massivas de sequências que muitas vezes você não sabe a origem. E aí vem a pergunta: o que é mais importante? Saber de que país que veio a sequência, de que não sei o quê, ou mobilizar os recursos para enfrentar a perda da biodiversidade e todas essas questões que lá em 92 suscitaram a criação desse arcabouço regulatório. Ninguém estava falando em controle lá atrás, nós estamos falando em mobilizar recursos para reverter a perda de biodiversidade. E se a gente faz uma análise crítica dos últimos 30 anos aí da Convenção, a gente criou burocracias em todo o mundo que não necessariamente geraram os benefícios científicos, tecnológicos e econômicos necessários para enfrentar esse problema. E aí a minha pergunta, né, a minha provocação que eu faço para os colegas de outros ministérios é: o que é mais importante para a gente? Ter um apego a uma lei nacional ou gerar os resultados que a gente espera com a lei ou com o sistema multilateral? Eu entendo que o problema é o mesmo. Se nós vamos seguir o caminho A ou B, a nossa opção tem que ser qual é o mais eficiente, qual é aquele que vai entregar o resultado que nós queremos, que é recursos para conservação, recursos científicos para geração de políticas públicas, inovação tecnológica para o enfrentamento, por exemplo, das mudanças climáticas cada vez mais intensas aí nas nossas portas, né? Perfeito, Henri. Eu acho que assim, muita praticidade, né? Eu acho que essa visão, eu acho que é fundamental, né, para a gente desenvolver um sistema de inovação, olhar com os aspectos, né, e cuidados em relação à sustentabilidade. Então, acho que esse ponto, essa discussão que você trouxe, está muito alinhado com tudo que a Ana falou, né, e do que se espera em termos de praticidade, pensando no Brasil aí como, né, um dos países, ou o país mais mega biodiverso, né? E eu queria fazer uma pergunta, Rê, se você pudesse falar um pouquinho sobre o Fundo Nacional para a Repartição de Benefícios, né, a singularidade dele, e sobre os repasses de recursos, né, a título de repartição de benefícios, e se você pudesse falar um pouquinho sobre os instrumentos de apoio que eventualmente estejam em desenvolvimento aí ao longo de 2024, para dar apoio a essas atividades de todos os beneficiários da lei. Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, seria bom. Muito bem. Bom, o Fundo Nacional para a Repartição de Benefícios ela também foi criada pela Lei 3.123. No ano de 2016 e de 2017, foram realizadas as primeiras reuniões do Comitê Gestor do Fundo. Destaque-se, o Comitê Gestor ele é composto de 50% órgãos de governo, 50% de beneficiários, povos indígenas, comunidades tradicionais, agricultores tradicionais e academia. A SBPC tem assento no fundo, né? E o que aconteceu foi que no governo que nos antecedeu, em virtude, né, de decisões que foram tomadas, esse fundo ficou, de certa forma, num compasso de espera, né? Como vocês sabem, alguns dos colegiados foram extintos, alguns desses colegiados, inclusive, eram aqueles que indicavam os representantes para o comitê gestor do fundo. Então, de certa forma, a gente pode dizer que ele ficou dormitando aí por 4, 5 anos, né? Com a chegada da Marina Silva à frente do Ministério do Meio Ambiente o ano passado, houve toda uma injeção de ânimo, eu diria, né, para recompor o Comitê Gestor do Fundo. O Comitê Gestor do Fundo, assim como o CEGEM, foi recomposto. Havia uma série de documentos operacionais do fundo que deveriam ser aprovados para que ele começasse, de fato, a repartir os benefícios. Todos esses documentos foram discutidos e aprovados ao longo do ano passado. Então, de certa forma, a gente pode dizer que fez 4 anos em 1 ano, né? E terminamos o ano passado com vamos dizer assim, o Comitê Gestor comissionou seus primeiros 2 instrumentos de apoio para a repartição de benefícios, né? Recordando que toda vez que alguém acessa um conhecimento tradicional associado com uma comunidade, 0,5% da receita líquida daquele produto final acabado vai para o Fundo de Repartição de Benefícios, e já havia recursos do conhecimento tradicional associado disponíveis para se fazer a repartição de benefícios, em diálogo com os representantes dos povos e comunidades tradicionais no Comitê Gestor do Fundo.
decidiu-se, então, aprovar um prêmio, né, o prêmio das Guardiãs da Sociobiodiversidade, que basicamente se propõe a selecionar iniciativas de organizações de povos indígenas, de comunidades tradicionais, de agriculturas familiares, que sejam voltadas para a proteção do conhecimento tradicional associado. Então, a ideia é que o próprio comitê gestor do fundo receberá candidaturas desses prêmios, que devem ser submetidas por organizações de base ou organizações parceiras delas, né, em nome dessas organizações de base, dadas as particularidades que muitas vezes dificultam ao acesso a esse tipo de candidatura, né, pelas realidades que o Brasil tem em relação a povos indígenas e comunidades tradicionais, e esse recurso ele vai ser literalmente empregado nessas iniciativas. Então, ele não é um dinheiro que vai ser simplesmente dado, ele vai ser um recurso que vai ser aportado a iniciativas em andamento que tenham um mérito em termos de proteção do conhecimento tradicional associado. Esse é o primeiro instrumento de apoio, né? O Ministério do Meio Ambiente já finalizou, junto com o comitê gestor, o edital e, provavelmente, nas próximas semanas, assim que a gente fizer assinar um acordo de cooperação técnica com a Fundação Banco do Brasil, que vai aportar valores extras para aumentar o valor do prêmio, a nossa expectativa é premiar, se não me engano, são 50 organizações de base, um valor pequeno, R$50 mil, mas que, em termos da realidade dessas organizações, com certeza será substantivo para o alcance dessas iniciativas. E a gente já sente aí de várias organizações de base uma expectativa muito grande, porque esse prêmio, de fato, ele vai dar uma visibilidade muito interessante para iniciativas que nós não conhecemos, muitas vezes, que estão lá muito insuladas no território nacional. Esse é o primeiro instrumento de apoio que já foi aprovado pelo Fundo Nacional de Repartição de Benefícios, valor total de R$1 milhão, mais os 250 mil que a Fundação Banco do Brasil vai aportar. O segundo instrumento é um instrumento que chama-se Enraiza Bio, é o nome que as próprias organizações deram, né, os membros do comitê gestor deram a esse instrumento, e ele vem da seguinte questão, né? Nós temos uma série de programas, nós temos uma série de organizações filantrópicas que muitas vezes querem doar recursos, querem aportar recursos. Por exemplo, o Pronaf tem uma série de editais que abre para financiamento para agricultores familiares, e aí incluem povos indígenas, mas muitas vezes as organizações de base deles não têm musculatura institucional, não têm expertise, não têm um acúmulo para fazer um projeto, executar um projeto e prestar contas do projeto, né? Tem um colega da Beraca que sempre fala que nota fiscal na Amazônia é inovação tecnológica, porque às vezes você não consegue uma nota fiscal. E é o que acontece, qualquer projeto que você gasta um recurso, você não tem uma nota, você não aprova o relatório depois. Então, embora você tenha recursos disponíveis para povos e comunidades tradicionais, muitas vezes eles não conseguem acessar esse recurso. Então, qual é o objetivo desse Enraiza Bio? É fazer um diagnóstico de organizações de base, de povos e comunidades tradicionais, nos 6 biomas, que não sejam organizações tão cru, vamos assim dizer, que não tem experiência nenhuma, não tem nem sequer uma formalidade jurídica estabelecida, mas tampouco aquelas que já têm um acumulado de experiências com projetos. Nós sempre damos exemplo do pessoal lá das PROC, do Médio Juruá, que tem um acumulado de experiências de gestão de projetos, que assim, é impressionante a musculatura institucional que eles desenvolveram ao longo de vários anos de relação com empresas de renome no Brasil, mas aquelas que estão ali no meio, sabe? Aquela organização que tem um problema ali contábil, tem um problema jurídico, tem um problema ali, não tem um plano de negócios, e dar essa expertise para eles, ou seja, tirar eles dessa incapacidade de acessar recursos para acessá-los. E, basicamente, a ideia do fundo é criar um ambiente em que vai se disponibilizar um recurso do fundo para que essas organizações acessem, testem se estão conseguindo executar, prestar contas, gerar os recibos e os relatórios, e aí, feito isso, ela passa a ser uma treinadora das outras. Então, a ideia, literalmente, é fortalecer as organizações de pós-comunidades tradicionais para que eles possam acessar recursos do fundo, mas também acessar recursos do Pronaf, de outros editais que venham a ser colocados, como o próprio plano da bioeconomia, que vai gerar uma expectativa também de recursos para financiamento de atividades que, inescapavelmente, serão muito positivas para as empresas que utilizam ingredientes da biodiversidade, uma vez que você vai estar fortalecendo as instituições que vão ser fornecedoras de matérias-primas, fornecedoras de ingredientes
para as organizações usuárias da biodiversidade. Esse outro instrumento de apoio, ele faz parte do programa permanente de fortalecimento institucional que o fundo criou, com um aporte de R$1 milhão ao ano, e a ideia é que seja permanente. Vamos formando organizações que passam a ser depois formadoras de outras, num processo de multiplicação dessa expertise. E nós entendemos que, no médio prazo, isso vai alavancar o ecossistema de inovação e da bioeconomia, uma vez que você vai ter organizações de base melhor estruturadas para fazer negócios com empresas, fazer negócio com Naturas, com outras empresas que têm na sua estratégia de negócio o reconhecimento e a conservação da biodiversidade e o empoderamento dessas comunidades. Então, de início, são esses dois, né? E a gente basicamente está aqui a ponto de lançar esses dois instrumentos. Também a nossa expectativa era ter feito isso para o Dia Nacional do Meio Ambiente, mas nem sempre, né, as datas respondem às velocidades da burocracia, né? Mas saibam que está no radar e que em breve nós teremos um anúncio sobre isso, além, obviamente, de uma dívida que nós temos aqui com instituições de pesquisa em relação ao fundo, que é a questão das coleções ex situ, porque recursos da repartição de benefícios também são destinadas para melhorias e estruturação de coleções ex situ. Então, essa é a próxima etapa que nós queremos atacar no fundo, que é começar também a disponibilizar recursos para instituições de pesquisa, para que também possamos impulsionar novos usos, novas pesquisas, criar coleções que deixem lá materiais também disponíveis para o setor privado poder desenvolver, para desenvolvimento de novos cultivares de interesse agrícola, para interesse de fitoterápicos. Então, nós vemos o fundo como um grande instrumento para gerar novas sinergias, para fechar lacunas que muitas vezes com recurso de orçamento a gente não consegue, mas com um recurso mais ágil como o do fundo, a gente consegue fechar essas lacunas, sempre tendo como objetivo o fortalecimento do ecossistema de inovação e de bioeconomia no país a partir da biodiversidade. Obrigado, Henri. Deu uma aula aqui para a gente, como sempre. Incrível. Obrigado, Ana Paula Rodrigues Viana, muito querida. Obrigada. Vocês são muito parceiros. Ana, a gente tem que finalizar, já levamos aqui tranquilo. puxão de Infelizmente. orelha. Infelizmente, tá bom? Eu Muito obrigado. monopolizei, viu, Ana, gente? desculpa. Pergunta para ela, aquela pedreira. Deixa... Vamos fazer uma nova para fazer uma pergunta pedreira para ela também. Tá bom? Contem comigo sempre, viu? Estou à disposição. Muito importante o trabalho que a associação faz. Ela é também parceira dos nossos objetivos aqui no Ministério. Obrigado a todos que assistiram aqui conosco. Ana. Perfeito. Não, muito obrigada, só agradecer de fato, e acho que, Luiz, depois a gente, né, certamente daremos continuidade a essa conversa de hoje aqui, Fase porque acho que 2. tem muita coisa boa aí vindo, e certamente a gente vai ter discussão interessante demais para fazer aqui com os associados. Então, é só agradecer mais uma vez aqui a todos e aguardar a nossa próxima conversa, que certamente virá em breve. Obrigado, gente. Obrigada. Um abraço. Obrigada. Tchau. Tchau. As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World.
e é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de IPI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá.